Uma empresa especializada na construção de casas de luxo está na mira da polícia por suspeita de golpe. 40 pessoas afirmam que foram enganadas. Bom, as vítimas acusam o dono dessa construtora de oferecer presentes e festas para conquistar a confiança dos clientes. Só que o empresário abandonou as obras, fechou as portas e saiu do Brasil. O prejuízo pode chegar a 8 milhões de reais. Expectativa, a casa dos sonhos, bem arejada, espaçosa, portas e janelas amplas, pé direito alto, requinte no acabamento. Realidade, um terreno cheio de mato, sem nenhum sinal de construção, um tijolo sequer. A gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, a história se repete. No fim do ano passado, Patrícia pagou R$ 79 mil para a construtora começar as obras da casa que ela tanto planejou. E por muito pouco não transferiu a segunda parte da entrada, que seria de R$ 300 mil. Patrícia é uma das 40 pessoas que acusam o dono da construtora de aplicar um golpe nos clientes. Ele enganou 2 desembarcadores, tem policial da Rodoviária Federal, tem juízes envolvidos. Então são pessoas consideradas grandes, né? A construtora era boa de marketing. Nos vídeos publicados em redes sociais, casas de alto padrão. E obras a todo vapor. Quando eu fui ver as outras obras, né, eu ia procurando defeito, era tudo perfeito, acabamento de algo perfeito. Teve uma obra que eu fui que tinha um cliente lá, que já era a 3ª casa que fazia com o Leonardo, e dizia assim, não, cabo é bom, cabo é bom. Então, assim, eu acreditei. Thalita pagou R$ 50 mil de adiantamento à construtora do Leonardo. Mas a casa ficou pela metade. Foi uma das poucas a atingir esse ponto, segundo a perita forense que vistoriou o andamento das obras investigadas. Nós verificamos em loco que muitas das casas estavam com etapas muito inferiores ao que já teria sido pago pelas vítimas. Nós fomos surpreendidos com alguns lugares que sequer as casas teriam sido edificadas e em algumas casas, as que já estavam um pouco mais avançadas, nós encontramos em torno de 50% a 55% da edificação realizada. O levantamento da perícia, neste momento, não avalia a qualidade das obras, apenas o quantitativo, quanto foi executado de cada projeto. Mas não é preciso uma avaliação muito técnica para perceber que nem tudo está como deveria ser. Nesta casa, parte da laje já está cedendo. E os proprietários também perceberam que a fiação não é adequada. Festas à beira da piscina. Segundo as vítimas do suposto golpe, essa era uma das armas que o dono da construtora usava para seduzir os clientes e atrair novos interessados em construir uma casa de luxo. O empresário Leonardo Salgado Madruga é este homem de camiseta preta. Leonardo trabalhou em várias construtoras do Ceará desde que se formou engenheiro civil. Em 2019, decidiu abrir a própria empresa. E foi aí que nasceu a Produção Engenharia, especializada em imóveis de alto padrão. No começo, eram 2 ou 3 obras por vez, até que o empresário decidiu expandir os negócios. No meio do ano de 2021, ele pegou mais obras do que teria capacidade de realizar. Isso já ficou comprovado nos autos. Claramente que o porte da construtora da Produção Engenharia não tinha a menor condição de conseguir executar todas as obras que ele contratou. Em pouco tempo, Leonardo virou uma referência no mercado imobiliário, com obras em vários condomínios de luxo da região metropolitana de Fortaleza. E ele sabia conquistar a clientela. Levava meu esposo para almoçar e ele fazia questão de pagar. Ele fazia questão de ir na residência, ele fazia questão de saber se alguém estava aniversariando, ele presenteava essas pessoas, ele criava uma relação de afinidade com essa pessoa. E isso é muito típico do estelionatário.
O golpista, ele cria essa aura, ele cria essas circunstâncias para que possa facilitar o golpe praticado. Poliana confiou em Leonardo para construir a casa própria dela. Gostou do empresário de cara e o considerava um grande amigo. Ele se cercava dos clientes e tornava os clientes amigos. E aí você acabava vendo todo o tempo o Leonardo estava com algum cliente. Então isso passava uma segurança para os demais. A cantora participou de vários eventos sociais promovidos por Leonardo e a esposa. O último foi o chá de bebê do casal. Sempre muito solícitos e acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Essa é a triste realidade. Tudo ia bem até o meio do ano passado, quando as obras começaram a atrasar. Apesar de certa desconfiança, quase todas as vítimas ainda tinham esperança de que Leonardo honraria os compromissos. Poliana repassou R$100 mil ao empresário, mas, segundo ela, a construtora só levantou um muro. Por mais que tivesse ali um atraso ou outro, não, mas ele faz, ele entrega. O Léo é de confiança, o Léo é super acessível. A hora que você procurar o Leonardo atende, vai te dar todo o suporte. Então, isso trazia um conforto, né? E acabava que tá aí a quantidade, o número gigantesco de pessoas que foram enganadas, né? De acordo com o delegado que investiga as denúncias, Leonardo planejou o golpe. Ele tinha plena consciência que os contratos que ele havia abraçado, os contratos que ele havia celebrado, ele não teria condição, ele não tinha logística suficiente para cumprir aqueles contratos. Por isso que ele já estava preparando esse golpe há pelo menos 6 meses. Tanto que ele já não pagava contas públicas, ele já não recolhia os deveres que ele deveria recolher quanto aos funcionários dele. Ainda segundo a investigação, Leonardo abriu uma segunda empresa, um restaurante em nome da esposa Cleidiane, para receber as parcelas do financiamento repassadas pelo banco. A Thalita antecipou o repasse de parcelas que somaram R$50 mil. Mas, segundo ela, o dinheiro não poderia ter sido liberado pelo banco porque a medição da obra não correspondia à realidade. Eu, sendo leiga, eu vejo que não tem 70% pronto aqui. Porque a parte de acabamento é a parte mais cara. E não tem. Aí eu conversei com um amigo meu, que é construtor, ele disse assim, Thalita, o pior é que tu tem que repassar tudo para ele. Porque se você não repassar, ele pode lhe processar. O delegado vai utilizar o laudo da perícia para comparar os valores repassados com o que realmente foi construído. Mas os advogados das vítimas que financiaram as obras já avisaram que vão processar o banco. O Leonardo apresentava documentos que comprovavam que ele estava num determinado estágio, quando na realidade não estava. Então, no mínimo, houve uma negligência ou uma imprudência. Por meio de nota, o banco informou que não há empreendimentos imobiliários da construtora Produção Engenharia contratados pela instituição. E explicou que nos financiamentos da modalidade aquisição de terreno e construção industrial, o contrato é entre o banco e o cliente, pessoa física. Por fim, afirmou que a liberação de recursos é feita conforme a evolução da obra e que o dinheiro é disponibilizado na conta do tomador do crédito, cabendo a ele o pagamento de materiais e prestadores de serviço. No endereço onde funcionava a construtora não tem mais nada. O muro onde antes havia o nome da Produção Engenharia foi pintado. De acordo com a investigação, no dia 8 de janeiro deste ano, Leonardo foi com a esposa para os Estados Unidos. No momento, ele não é considerado foragido. Considerar foragido é a partir do momento que existisse algum mandado de prisão contra ele. As investigações continuarão no sentido de finalizar o inquérito, encaminhar para o Ministério Público Poder Judiciário e nós vamos fazer a nossa exposição de motivos em relação ao fato. Por meio de nota, a defesa de Leonardo e Cleidiane informou que a empresa Produção Engenharia vem passando por dificuldades financeiras e que não tem como continuar com as atividades e nem cumprir com todos os compromissos celebrados. Os advogados afirmam que entraram em contato com todos que se sentiram prejudicados e que alguns acordos foram firmados.
A nota diz ainda que o afastamento de Leonardo se deu em razão do estado de saúde delicado da esposa grávida e que a empresa está à disposição da polícia para colaborar com a busca da verdade. Nós estamos movendo uma ação judicial agora contra a Produção Engenharia. Vamos pedir basicamente dano material, dano moral, lucros cessantes com juros e correção monetária. Enquanto isso, as vítimas se dividem entre a sensação de culpa e o desafio de continuar a construção da casa própria. Você ser enganada é uma coisa muito ruim, você vê o seu sonho adiado. É péssimo. Eu vou ter que mudar algumas coisas aqui na minha casa para diminuir os custos, né, dela. Eu fiquei 3 dias assim mal, sem conseguir trabalhar, à base de medicação, porque eu não conseguia acreditar nisso daí. Eu fiquei transtornada. É um sonho meu, é um sonho da minha família, é um sonho do meu esposo. A gente trabalha para isso. E esse continua ainda sendo meu sonho. Só adiou.